Então vamos nessa? Seja muito bem-vindo ao canal. E me diga uma coisa, você já pensou em investir, mas acabou desistindo por medo de perder dinheiro, ou por não saber por onde começar, ou por achar arriscado e complicado demais investir? Se você já sentiu esse frio na barriga ao pensar em investir, saiba que você não está sozinho. Esse medo ele é muito mais comum do que você imagina. E ele não afeta somente investidores iniciantes, ele afeta também investidores experientes que em algum momento acabam sentindo um determinado medo. E é natural, e é até importante que exista medo realmente, porque o medo faz com que nós tomemos muito mais cuidados, principalmente nos investimentos. Aliás, cuidado em tudo na vida. Mas você sabia que o medo de investir ele pode estar te impedindo de atingir a sua liberdade financeira? E que esse medo pode custar muito caro no futuro? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que esse medo é tão comum. Vou desmistificar algumas ideias erradas e te dar passos práticos para que você comece a investir sem complicação, mesmo com medo. Mas antes de mais nada, se você gosta de conteúdos de educação financeira e sobre investimentos e não está inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora, apertando o sininho para acionar todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. É só esse favor que eu te peço. E olha, tem vídeo novo toda semana. Mas o que gera o medo de investir? Em primeiro lugar está a falta de educação financeira. Nas escolas, desde pequenos, nós aprendemos sobre tudo, sobre matemática, sobre língua portuguesa, ciências, histórias, etc. Menos sobre como cuidar do nosso dinheiro. Isso acaba deixando muita gente perdida quando o assunto é investir. E a culpa não é apenas da escola. Se nós pararmos para pensar, os nossos pais também não se preocupavam muito com isso. Nossos pais nos ensinaram muitas coisas sobre dinheiro. Contar, dar e receber troco, e principalmente não gastar mais do que se ganha. Eu me lembro muito bem disso, né? Os meus pais me ensinaram isso desde pequeno. Eles sempre se preocuparam em não gastar mais do que ganhava, e eles acabaram passando isso para os filhos. E nos investimentos, isso é um dos pontos principais, um dos pontos mais importantes. Você não gastar mais do que ganha. Depois é que você vai guardar e investir. Mas a educação financeira, ela não se limita só a isso. Ela é muito mais. É sobre dinheiro, sobre como ganhar, como gastar, mas principalmente sobre como guardar e investir o dinheiro, fazendo o dinheiro crescer ao longo do tempo. E essa falta de educação financeira fez com que muita gente hoje em dia não saiba nem exatamente o que são investimentos, o que é tesouro direto, ou como eles podem ajudar a fazer o seu dinheiro crescer, ou como são também muito mais seguros do que você deixar o dinheiro guardado no colchão ou na poupança. Um outro fator que acaba gerando medo de investir são as experiências negativas e os traumas. Talvez você já tenha ouvido dizer, Perdi tudo na bolsa. ou Comecei a investir e acabei perdendo dinheiro. A bolsa é uma mentira ou algo do tipo. eu já perdi dinheiro investindo, principalmente no início, quando eu não entendia praticamente nada sobre investimentos. Com o tempo eu fui aprendendo e entendendo quais tipos de investimentos, quais tipos de ativo faziam mais sentido para mim. Claro que de vez em quando eu ainda perco em um ou outro ativo, mas o que acaba sendo muito mais importante é o que eu estou ganhando nos outros. E nos últimos anos eu tenho ganhado muito mais do que perdido, ainda bem. Mas as histórias de pessoas que acabam perdendo dinheiro nos investimentos acabam criando medo de se investir, gerando os preconceitos que muita gente nutre sobre investimentos. Tudo bem que não existe investimento 100% seguro. Sempre existe o risco de se perder. Existem aqueles investimentos que têm mais risco e existem aqueles investimentos que têm menos riscos. Mas riscos sempre existem, mesmo na poupança. Só que a maior parte dos erros e dos riscos nos investimentos, elas ocorrem por falta de conhecimento, como cair em pirâmides financeiras ou investir sem estratégia nenhuma, que faz com que aumente o risco de perda nos investimentos. Depois, existe a complexidade dos termos técnicos, que acabam dificultando o entendimento sobre investimentos. Existem muitos termos técnicos no mundo dos investimentos, que pela falta de conhecimento acabam dificultando quem não tem familiaridade com eles. Parece que eles estão falando outra língua. É como tentar aprender um novo idioma sem nunca ter praticado antes. No início parece ser bastante difícil. Mas termos como dividend yield, rentabilidade líquida, EBITDA são termos muito comuns no mundo dos investimentos. Alguns desses termos eles se referem a indicadores que medem, por exemplo, a rentabilidade de um determinado ativo. O dividend yield, por exemplo, ele mede a rentabilidade de uma ação ou de um fundo imobiliário. É a relação entre o dividendo que foi pago
e o valor da ação ou da cota do fundo imobiliário. Não é difícil entender os termos usados no mercado de investimentos. Com um pouco de estudo, você acaba sabendo exatamente o que cada termo significa. Fora isso, existem vários mitos que acabam reforçando o medo de investir. Entre esses mitos está: só quem tem muito dinheiro pode investir. Talvez um dos mitos mais enraizados na cabeça das pessoas. E não é preciso ter muito dinheiro para investir. Você pode começar com pouco dinheiro e ir investindo todos os meses para fazer o aumento do seu patrimônio ao longo do tempo. E hoje em dia você pode investir no Tesouro IPCA com menos de R$ 15, ou investir em fundos imobiliários com menos de R$ 10. É claro que é necessário estudar sobre cada tipo de ativo, sobre cada tipo de investimento, mas qualquer um pode investir, tenha pouco ou muito dinheiro. Um outro mito que rola é de que investir é muito arriscado. Como eu já disse, todo tipo de investimento ele oferece algum risco. Até a poupança oferece riscos. É só você perguntar para alguém que teve todo o dinheiro confiscado em 1990 pelo governo Collor. Mas se você preferir segurança, você pode investir na renda fixa, que oferece um retorno previsível e ainda é garantido pelo FGC até R$ 250 mil. E a Bolsa de Valores, no longo prazo, ela tem um rendimento médio superior à inflação. Se nós analisarmos um gráfico com os principais tipos de investimentos, como IPCA 5% ao ano, poupança, Selic, Ibovespa e IPCA, nós podemos ver que de 2013 a 2023 o Ibovespa só perdeu para o IPCA 5% ao ano. Ganhou da Selic, ganhou da poupança e ganhou do IPCA. Num prazo maior, de 20 anos, ou seja, de 2003 a 2023, o índice Ibovespa ele não perdeu para nenhum outro investimento. Portanto, não me parece tão arriscado assim investir, principalmente para quem tem visão e investe no longo prazo. O grande problema é você investir com uma visão de curto prazo, o que acaba sendo muito mais arriscado. Mas mesmo assim, ainda dá para investir, dependendo dos seus objetivos, dependendo da sua meta. Um outro mito bastante comum é dizerem que investir é como jogar num cassino, que a bolsa de valores é como se fosse um cassino. Quem começa a investir com essa mentalidade vai perder dinheiro mesmo. A bolsa de valores não é um cassino. Investir requer estudo e planejamento. Portanto, não se trata de sorte. É preciso usar o tempo a seu favor para alcançar os seus objetivos financeiros. E nós acabamos de ver nos gráficos que a bolsa de valores é um dos investimentos mais seguros no longo prazo. Portanto, investir não é como jogar em um cassino. Não é cassino. Agora, por que é importante perder o medo de investir? Primeiro, pelo custo de não investir. Como nós vimos, nos últimos 20 anos, a poupança acabou sendo o pior dos investimentos, aquele que deu o menor retorno. Portanto, quem deixou dinheiro na poupança nesse tempo acabou perdendo dinheiro, ou deixando de ganhar. E olha que a poupança não conseguiu ganhar nem da inflação. Ou seja, além de você não ganhar dinheiro, o dinheiro ainda desvalorizou. Enquanto a poupança rende aproximadamente 0,5% ao mês, a inflação pode ser superior a isso. E no final das contas, você vai ter menos poder de compra. E não investir ainda acaba limitando o seu crescimento financeiro e impedindo que você aproveite o poder dos juros compostos. Quem não investe acaba ficando estagnado financeiramente. A pessoa trabalha, gasta tudo que ganha e assim sucessivamente, sem ter perspectiva de aumento de patrimônio e muitas vezes nem tendo patrimônio algum. Segundo, você terá benefícios no longo prazo. Quando nós falamos em juros compostos, quanto antes você começar a investir, maior será o crescimento do seu patrimônio. E eu já fiz um vídeo falando sobre a importância de começar a investir cedo. Eu vou deixar ele nos cards para que você possa dar uma olhada. Por exemplo, investindo R$ 200 por mês a uma taxa de 10% ao ano, ao final de 15 anos você teria aproximadamente R$ 80 mil. Não parece muita coisa, não é? Mas pense que você está investindo R$ 200 por mês. Se você investir mais do que isso, ao final de 15 anos você terá muito mais patrimônio. E quanto antes você começar, melhor. Assim, os juros compostos poderão trabalhar de forma mais significativa, fazendo o aumento do seu patrimônio. E por último, a independência financeira. Investir é construir uma renda que te permita viver bem, sem depender do INSS ou da ajuda de terceiros. É uma forma de você conseguir sua independência financeira, poder se aposentar na idade planejada e não naquela estipulada pelo INSS, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com a família e ter mais tempo para você mesmo. E começando a investir o quanto antes, você pode garantir tudo isso sem depender de terceiros ou de governos. Ok, mas como superar o medo de investir?
Primeiro passo, comece pequeno. Comece com pequenos valores. Comece investindo o valor de um lanche, por exemplo. Isso não vai te fazer falta nenhuma no final do mês. E como já foi dito, tem títulos do Tesouro Direto que custam menos do que isso, além de cotas de fundos imobiliários que custam menos de R$ 10. Dessa forma, você testa o mercado financeiro, aprende e ganha confiança. Conforme seus investimentos forem aumentando, os rendimentos também aumentarão. E isso pode te encorajar a continuar investindo e talvez até aportar mais, investindo mais para que essa bola de neve cresça constantemente. Depois, é preciso buscar conhecimento. Canais do YouTube como este aqui, livros como Pai Rico, Pai Pobre, Psicologia Financeira, Investidor Inteligente, entre outros, ou até mesmo simuladores de investimentos na internet, que são ótimos para quem está iniciando ou para quem quer aprender um pouco mais sobre investimentos. Existem vários simuladores de investimentos na internet, principalmente em renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. E até o site do Tesouro Direto tem um simulador de investimentos. Você simula o quanto você quer investir todo mês e por quanto tempo, e o simulador ele te dará uma projeção de quanto você terá de investimentos ao final do prazo. É bem interessante, principalmente para quem está começando e não tem ideia nenhuma de como são os rendimentos desses investimentos. Na sequência, defina metas claras para os seus investimentos. Quando não se tem objetivo claro para o dinheiro, investir não faz sentido algum. É como dirigir sem destino. É preciso que você defina o que você quer. Uma casa, um carro, uma viagem, aposentadoria. E é preciso que você defina também o prazo para aquilo que você quer. Por exemplo, quero comprar uma casa em no máximo 5 anos. Ou fazer uma determinada viagem no próximo ano. E assim por diante. Tenha metas e objetivos claros que ficará muito mais fácil você começar e continuar investindo. Mas para começar a investir, escolha produtos simples. Começar por investimentos mais seguros te dará maior tranquilidade para continuar investindo enquanto você estuda outros tipos de investimentos. Pelo menos a oscilação dos investimentos será menor. Por isso, investimentos em Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, eles são mais indicados para quem está começando a investir e procura por uma certa segurança. Fundos imobiliários também são ótimos para gerar renda passiva, o que muitas vezes acaba ajudando a te manter motivado a continuar investindo. Só que fundos imobiliários eles são renda variável, portanto eles estão sujeitos às variações de humor do mercado. Pode ter uma variação grande no valor das suas cotas, para cima ou para baixo. E isso pode ser prejudicial emocionalmente, principalmente para quem está começando a investir. E por último, tenha paciência. Resultados consistentes nos investimentos eles só vêm com o tempo. Não se preocupe tanto com as oscilações do mercado. Elas são normais. Entenda que os melhores resultados eles só aparecem com o tempo. Quanto mais tempo o dinheiro tem para trabalhar, mais os juros compostos atuarão significativamente sobre o seu patrimônio, fazendo com que ele aumente. Começar a investir hoje para retirar daqui a um ano vai dar um resultado muito pequeno e isso pode acabar te desestimulando de continuar investindo. Por isso, invista com foco no longo prazo. Os resultados são sempre muito melhores no longo prazo. Todo grande investidor ele começou pequeno. Mesmo os maiores investidores do mundo começaram pequeno. O importante é começar. Quanto mais cedo você começar, maiores serão os frutos que você colherá no futuro. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixe um like e compartilhe com alguém que precise superar o medo de investir. E lembre-se, o primeiro passo pode ser pequeno, mas será esse pequeno passo que irá transformar totalmente o seu futuro. Semana que vem tem mais, um grande abraço e vamos mudar de vida.